Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje com a repercussão completa, análise dos vencedores do Oscar 2025. Estamos fechando mais uma temporada de prêmios, muito obrigado por todo o carinho, obrigado pelas mensagens. Foi um prazer também participar da transmissão da TV Globo, mas de ter sido comentarista da vitória do Brasil, né, no Oscar que acabou se tornando mais importante quanto à visibilidade, isso me deixa de verdade extremamente honrado, extremamente feliz. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que participou dessa cobertura, dessa jornada. Fim da temporada de cinema 2024-2025. Vamos para uma repercussão completa. Antes eu queria falar que eu vi pessoas que estavam chateadas na saída do estúdio, vindo agora para o hotel para gravar esse vídeo. Ah, a Fernanda não venceu. Tudo a gente coloca dentro de um contexto. Nós temos que comemorar o Oscar de melhor filme internacional. Não dá para apagar essa vitória. Agora, eu entendo que pode existir alguma frustração que a gente leva para a própria questão da academia, né? Porque eu vou dar um exemplo. A academia, nesse domingo, internamente, fala sobre a sua expansão internacional, sobre como acaba dando mais chance e visibilidade, por exemplo, né, para o cinema latino. Então eles comemoram a adição de membros latinos. Pois bem, Cacá Diegues teve 7 filmes enviados pelo Brasil para representar o Brasil no Oscar e não apareceu no In Memoriam. Né? Então existe ainda esse problema, que é um problema da academia para reconhecer o cinema da América Latina. Como de outros mercados também, se não está no eixo Estados Unidos, Reino Unido, já entra com mais dificuldade. Então, se por um lado eles comemoram a internacionalização, tem uma dificuldade de expandir o olhar e de reconhecer num segmento. In Memoriam, se você quer ver todos, vá no QR Code. Eu acredito que chega a ser até desrespeitoso, mas enfim, só para dar um exemplo de como essa discussão ela precisa ser levada em conta também. Certo? Vou deixar na timestamp todas as marcações. Vamos começar com um documentário curta. Eu falei no meu vídeo de apostas, né? Venceu a única mulher na orquestra. Não aposte contra Netflix. Não dá para jogar contra Netflix nessa categoria. É impressionante. Aqui tudo bem que era uma categoria bem mais fraca. Levando em conta a história de curta documentário, uma categoria que a média estava fraquíssima nessa temporada, e aí existe o destaque para essa narrativa que acaba sendo envolvente quanto ao amor à música. Se colocar nessa lista de indicados ainda, se destaca mais. Né? Incident é, por exemplo, uma colagem de câmera de segurança. Tem algo chocante envolvido? Tem. Mas e o exercício do documentarismo? A única mulher na orquestra, ela acaba trazendo em consideração a Orquestra Sinfônica de Nova York, que parece que só vence porque é o curta que teve maior visibilidade mesmo. Na pré-lista ficaram curtas de grande impacto. Passando para a categoria Live Action, venceu I'm Not a Robot, que traz uma discussão bem interessante quanto à identidade, quanto à questão toda de navegação na internet, a inteligência artificial. Isso tudo acaba sendo uma base de discussão bacana. Agora, o grande curta live action dessa temporada em 13 minutos é O Homem que Não Se Calou, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes de curtas. Como esse curta não foi reconhecido? É realmente assim algo que, né, eu entendo o apelo de I'm Not a Robot, eu entendo que é um filme que ele acaba, né, como curta, chamando a atenção pelo final, pelo que acontece no final, mas quanto a impacto, O Homem que Não Se Calou, para mim, de longe, é o mais impactante de todos. Então, até uma surpresa nessa categoria também. Assim como para curta animação, aí existe uma surpresa positiva. In the Shadow of Cypress acaba recebendo esse prêmio, desbancando o franco favorito da temporada, que era Wonder to Wonder, que acabou tendo uma visibilidade muito importante, especialmente impulsionado pelo BAFTA, pelo cinema britânico. Então eu coloco isso em perspectiva. Wonder to Wonder, ele é um longa que ele tem esse impacto
da temporada 2024 passando para 2025, reconhecido no Annie, e uma vitória surpresa para In the Shadow of Cypress, que é um bom curta nessa categoria. Agora passando para um dos momentos mais emocionantes da noite, gente, a animação. Nós tivemos a vitória de Flow. Que maravilha viver nessa questão de uma era de animação de reconhecimento para um trabalho como Flow. Né? De saber que Flow não é uma animação que toma o caminho fácil. Flow é uma animação de resistência. Flow é uma animação que coloca para a perspectiva uma outra maneira de você pensar no gênero. O caminho fácil poderia ter sido optado tranquilamente pelo realizador. Colocar diálogo. Não faz isso. Robô Selvagem tem um apelo comercial muito maior, não tenha dúvida. Tem um trabalho muito bom quanto à construção da trilha sonora, mas Flow é impactante. E aqui no caso de Flow, vale lembrar que eu também coloco em perspectiva e consideração a vitória no Globo de Ouro. Eu não posso desconsiderar o impacto que o Globo de Ouro tem para dar visibilidade para Ainda Estou Aqui e, do mesmo modo, para colocar Flow como um candidato não só a ser aquela animação independente indicada. Não, animação independente vencedora do Oscar. Parabéns, equipe, trabalho fantástico. Para documentário, poderia existir alguma resistência à sem chão pela temática. O discurso é muito forte, inclusive, né? Então, essa resistência que poderia existir dentro da academia não existiu. Sem Chão foi o vencedor do prêmio de melhor documentário do Oscar 2025. Chegou um momento que eu fiquei pensando, poderia ser o reconhecimento para a Guerra de Porcelana só por causa do contexto Ucrânia-Rússia, do que está em discussão, mas Sem Chão é um documentário, eu prefiro ainda trilha sonora para um golpe de Estado, quanto à questão de documentário, mas eu não consigo deixar de lado o impacto que Sem Chão tem quanto à forma como você constrói uma narrativa que faz você pensar em apagamento da história, né? Faz você pensar na questão do território também, de famílias, de simplesmente deixar de lado uma trajetória comunitária. Então, Sem Chão, um excelente vencedor da categoria de melhor documentário nessa temporada. Duna, gente, sobrou para efeitos visuais e som. Efeitos visuais era o trabalho de destaque na temporada, era um trabalho que vinha sendo reconhecido nos sindicatos, era um trabalho que vinha sendo premiado, era um trabalho que estava em alta também. Então, Duna Parte 2 tem essa visibilidade especial, né? Duna Parte 2 é um filme que ele consegue envolver, é um filme que ele chama atenção. Agora, não vou descontextualizar que só porque Duna venceu 2 prêmios tá bom. Duna Parte 2 entrou numa narrativa de que até esse reconhecimento já dá para considerar importante quando o que existe, né, praticamente um filme que fica escanteado, e que o argumento de defesa é assim, mas vai ter um próximo Duna. Quem sabe a gente reconhece o próximo Duna. Então ele não é levado como um concorrente a sério, e os próprios membros de academias e de associações de críticas também, eles colocam essa perspectiva de Duna, né, de ser um filme que tá bom a indicação. Então, vence efeitos visuais, era o melhor trabalho da temporada. Eu sempre destaco aqui como eu gostei da experiência de Better Man. Como eu acho que esse filme aqui tem uma questão de efeitos bem diferente. Pessoal, Oscar 2026. Vamos fazer a previsão aqui. Diane Warren, 17ª indicação. O que dá para falar da Diane Warren? Diane Warren, ela tem uma trajetória que é uma trajetória que ela tinha certeza que ela iria ganhar esse Oscar. Ela falava que era a melhor canção da vida dela, que era a canção que ela estava mais orgulhosa, que era a canção que acabou sendo a mais importante da sua trajetória, da sua carreira. Não deu certo, né? Não deu certo. Diane Warren perde mais uma vez o Oscar e aí a gente tem a vitória de El Mal. O Audiard, ele já tinha feito história porque ele foi o primeiro diretor de musical a ser indicado à direção junto de canção original. Feito raro.
né? Foi a primeira vez que aconteceu. Outros diretores que foram indicados nessas duas categorias foram por trabalhos diferentes. Então o Audiard conquista seu prêmio e agora aqui eu quero abrir uma menção geral a Emília Pérez. Emília Pérez, com tudo que aconteceu nessa campanha, chegou para disputar 3 prêmios, venceu 2. Ainda o fato da Netflix ter conseguido salvar o prêmio de melhor canção original já é para destacar, porque tinha uma outra canção e Emília Pérez ficou mesmo com os prêmios, né, que de atriz coadjuvante de canção, que eram prêmios que parecia difícil enxergar alguma competição. A Zoe venceu tudo e eu mal realmente estava vencendo tudo. A Dayane venceu, né, na associação dos compositores, mas a Dayane é muito boa na fase 1 de campanha. Na fase 2 ela não aprendeu a fazer campanha ainda. Então, prêmio para Emília Pérez. E a gente vai fazer uma reflexão também na transmissão ao vivo na noite dessa segunda-feira sobre campanhas no geral. E Emília Pérez, por tudo que foi feito, é mais um ano da Netflix sem Oscar. Dá para colocar isso como surpreendente, inclusive. Esse é um Oscar de prestígio total para a Nora, né? Melhor trilha vence Daniel Blumberg, jovem profissional, um profissional para ficar atento, 35 anos de idade. O Daniel Blumberg é extremamente talentoso. O Daniel Blumberg tem uma noção quanto à composição que me chama a atenção. Tem um vídeo no canal da A24 sobre o processo de trilha de O Brutalista. É impressionante. Impressionante esse processo, essa construção, como o Daniel Blumberg ele acabou manipulando o piano ali que te remete justamente ao som da martelada na construção, à questão da arquitetura brutalista, super impactante. Um prêmio aqui que eu destaco, gostei da trilha do Volker Bertelmann de Conclave também, mas o Brutalista foi destaque na temporada toda. Aí a gente chega na categoria de melhor maquiagem e penteado, prêmio para substância. Certo, e o que acontece com a substância no geral? O mesmo discurso que a gente já conhece de rejeição ao terror corporal fora dessa categoria. O fato de a substância ter sido indicado é importante. O que o Oscar 2025 nos pontua? A Nora foi um filme abraçado pelos sindicatos, abraçado totalmente pela academia, e a substância se tornou esse filme, digamos, que se tornou esse filme que se fosse indicado estava bom. Né? Então a Demi Moore, por ter sido indicada, já seria uma vitória, porque a academia, mais uma vez, assim como a britânica, rejeita o terror. E aí vence um prêmio que é impressionante quanto à caracterização, transformação, mas que deixa justamente essa questão de que poderia existir um reconhecimento extra para a substância. Na minha opinião, assim, eu não estou falando nem da Demi Moore, mas estou falando de colocar para consideração em um roteiro original, quem sabe, por que não? Por que o terror ele fica tão escanteado nas academias? Uma coisa para se refletir também. Eu acho que esse Oscar ele deixa essa reflexão. Prêmio de melhor som para Duna parte 2. Eu sinto muita falta ainda do prêmio de mixagem e edição, ainda que eu consiga entender que no contexto da temporada de prêmios, o prêmio de mixagem e edição ele confunde muitas vezes o espectador casual que não tem costume de acompanhar o Oscar e que pegava uma categoria como mixagem de som para trocar o canal, etc. Então, para a rede de televisão nos Estados Unidos, é melhor unir as categorias e colocar um prêmio geral de som, o que causa, claro, um espanto dos profissionais da área, porque edição é uma coisa, mixagem é outra. Como que você acha o equilíbrio? Vai favorecer o quê? O processo da construção da trilha final, da mixagem ou da captação, da edição? É um bom tema para debate. De todo modo, é um prêmio merecido para Duna Parte 2. É o melhor trabalho nesse sentido da temporada, na minha leitura. É um trabalho muito bom, é um trabalho que eu colocaria, inclusive, com destaque. Enfrentaria, talvez, um completo desconhecido. Né, quando o Completo Desconhecido poderia ser o filme que tiraria esse prêmio de Duna, no caso de Duna ser realmente snobado, o que não aconteceu. O prêmio de melhor figurino foi para Wicked. Muito legal ver esse prêmio para um profissional que é extremamente reconhecido no seu meio, que é o Paul Tazewell. Um profissional que ele é visto com um enorme carinho pela comunidade de figurinistas.
ele faz um discurso muito emocionado, né? Do primeiro homem negro a ser premiado nessa categoria. E um profissional que eu sempre admirei o trabalho dele em Hamilton, em Amor Sublime Amor, teve essa grande jornada com Wicked. E aqui fica a pergunta para Wicked. Como é que vai ser o Wicked parte 2? Será que a parte 2 vai ter o mesmo reconhecimento da parte 1? Figurino e design de produção? Ou vai ser um filme que ele pode expandir, quem sabe até para competir em outras categorias? Vamos ver, eu estou bem curioso. Assim como eu disse, né, design de produção, o trabalho de decoração, da criação dos cenários, desse mundo envolvente de Wicked é muito bom. Eu gostei de Wicked, gostei da experiência, porque transforma uma base que já era consagrada, da onde? Da Broadway, das adaptações. Leva para o cinema de uma maneira acessível para quem nunca tinha ouvido falar em Wicked. Isso me aproximou muito dessa experiência, me aproximou muito dessa narrativa, eu coloco como destaque também. O prêmio de montagem, e assim, vamos começar a falar de Anora. Eu adoro o cinema do Sean Baker. Sean Baker será alvo de um especial agora no mês de março no projeto Histórias do Cinema. Grande fã do cinema do Sean Baker. Eu acho que o prêmio de montagem é exagerado. Não vou entrar para a discussão porque a academia prefere a Nora para roteiro, para direção, para filme. O prêmio de montagem, o processo de montagem, me parece que a academia estava tão fechada nesse amor tardio por Anora, quem sabe quanto a indústria se posicionar para Anora se tornar o filme consenso da temporada, que montagem se torna a categoria de não tem outro, vai Anora. O que descarta um trabalho muito bom aqui nesse caso, que é feito pelo Nick Emerson. Entre Conclave e Anora, quanto à experiência, por gostar muito do cinema independente do Sean Baker, eu prefiro o de Anora. Mas eu acho que a construção da tensão de Conclave, o uso da montagem, é melhor do que o processo do Sean Baker, que é um processo criativo, sim, mas que leva em conta também a sua jornada de desconstrução do sonho americano. Então esse prêmio de montagem, o fato de Anora ter conquistado já no começo da cerimônia, já poderia pontuar tranquilamente. Roteiro e montagem era o favoritaço para vencer direção e melhor filme, não tinha como pensar de outro modo também. Fotografia, Lo Crowley vence por O Brutalista. O Brutalista vem com o lema O Cinema Como Antigamente, que nós tanto discutimos nessa temporada aqui no canal. O cinema como antigamente no VistaVision, no uso do analógico, nessa experiência do amor pelo grão também, a resolução. Eu fiquei fascinado pela simetria. Como a arquitetura brutalista ela se torna envolvente, né, para também criar um atrativo para a fotografia. Então, um excelente trabalho do Lo Crowley por O Brutalista, que eu destaco, eu coloco para consideração, repercussão, que acaba se tornando um grande vencedor. Agora outros projetos estão usando o VistaVision também. Nesse ano nós teremos um novo filme do Paul Thomas Anderson usando o VistaVision. Agora eu vou passar lá para baixo nessa lista para trazer uma categoria muito especial. Porque agora chegou a hora da gente falar de Ainda Estou Aqui, vitória no Oscar de melhor filme internacional. Gente, histórico. Eu comemorei muito, eu sempre falei aqui no canal, né? E para quem tá mais tempo, eu sei que muitos entraram e acompanharam essa temporada, não acompanhavam a temporada de premiações. Eu sempre falei sobre a importância do Brasil chegar no Oscar. De como o cinema brasileiro ele seria mais reconhecido no que diz respeito a abrir as portas para coprodução, parcerias, engajamento. Nós vimos o engajamento de Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui consegue reverter uma situação em que Emília Pérez surge como franco favorito. Emília Pérez era o filme a ser derrotado. Me recordo, e já contei muitas vezes, de uma pessoa ligada a Emília Pérez que falou para uma grande produtora brasileira no Hollywood Brazilian Film Festival, não, Emília Pérez está competindo por melhor filme. Vocês, de Ainda Estou Aqui, estão competindo por melhor filme internacional, então nós estamos buscando um outro Oscar. Né, eles acreditavam que Emília Pérez, naquele contexto de outubro, venceria o Oscar de melhor filme e aí, consequentemente, filme internacional. Então o Brasil desbanca quem surge como favorito desde o começo da temporada,
tem um Oscar para chamar de seu e vamos lá, muito justo. Deixa muitas coisas para o futuro. É necessário ter campanha? Sim. É necessário colocar o filme no circuito? Sim. É necessário ter rodagem em festivais e se torna fundamental uma parceria fora do Brasil, pensando nos Estados Unidos. A Sony está de parabéns, a Sony fez um trabalho espetacular para a promoção de Ainda Estou Aqui, para o fortalecimento de Ainda Estou Aqui como um grande concorrente ao Oscar de melhor filme internacional. Colocou a Fernanda no circuito e não foi o suficiente, né? Vence a Mikey Madison para melhor atriz. Então é um Oscar histórico, abre uma nova página do cinema brasileiro, vai trazer uma repercussão excelente e o que eu acho que vai mudar a curto prazo? Mais parcerias internacionais, mais coproduções, o Brasil se tornando um alvo de interesse do cinema mundial. Tudo isso graças a Ainda Estou Aqui. É um prêmio para comemorar, é um prêmio para realmente celebrar, não dá para diminuir a importância desse prêmio e por mais que eu entenda que tem pessoas que ficaram muito tristes e chateadas pela derrota da Fernanda, e eu coloco no contexto, eu acho a atuação da Fernanda muito melhor que a atuação da Mikey Madison. Eu gostei de Anora. Acho a Fernanda muito mais completa, mas não vamos diminuir a vitória do Oscar do Brasil. Nós sonhamos tanto com esse momento. É um momento tão especial, é um momento que ele deixa essa marca muito bonita, muito, muito bonita para o nosso cinema. Viva Ainda Estou Aqui. Parabéns, Walter Salles, parabéns, equipe. Viva o cinema brasileiro que está numa fase de alta, né? No Festival de Berlim, no Festival de Cannes, vencendo o Oscar. Festival de Cannes esse ano na parte de mercado vai ser sobre cinema brasileiro, impulsionado pela visibilidade de Ainda Estou Aqui, sem dúvida alguma, gente. Aqui para falar da categoria de melhor roteiro adaptado, que aí é o prêmio de Conclave. Não tinha como ser qualquer outro filme, era a categoria que Conclave tinha pelo menos um Oscar e poderia fazer a sua jornada com outras conquistas. Quem sabe, né, se fosse vencer montagem, a gente poderia falar, olha, Conclave é um candidato a se pensar. A base de Conclave ela é interessante quanto ao estudo da adaptação, porque muitas vezes um diretor ele usa um filme e faz a sua releitura ou cria, a partir do cinema, um diferencial para uma abordagem de texto, como é o caso de O Reformatório Níquel e a primeira pessoa, o uso da primeira pessoa. Conclave, quanto à adaptação, herda todas polêmicas do livro. Coloca o livro debaixo do braço e levanta a bandeira. A fidelidade ao texto é o lema do trabalho desenvolvido aqui, premiado com o Oscar também. Aí o Sean Baker faz história e conquista o Oscar de melhor roteiro original também, o que, dado o contexto de que nós estamos falando, gente, é impressionante. Muitas vezes, até quando existe essa larga vantagem simbólica de um filme, vídeo Oppenheimer na temporada passada, simbolicamente o próprio votante, eu acho que ele coloca assim, bom, vamos trazer um outro longa para consideração na categoria de roteiro. O que eu acho que mudou nesse ano? A imprevisibilidade. Não se existia a ideia de Anora de fato ser esse super candidato a Oscar de melhor filme, a Oscar de melhor diretor, vencer montagem, vencer roteiro. Então quem gostou de Anora fez questão de votar em Anora no máximo possível, incluindo para atriz. E isso tem um peso para a vitória do Sean Baker também vencendo o roteiro original. O que eu acho que vai ser problematizado quanto a Nora no futuro, levando em conta a sua jornada no Oscar? Que ele venceu muitos prêmios. E venceu muitos prêmios sem se tornar o super favorito da temporada. Veja, era uma temporada atípica, era uma temporada que o favoritismo foi surgir agora em fevereiro. Então isso precisa entrar para consideração, precisa entrar para debate também. A Nora premiado com melhor roteiro original. E o Sean Baker com 4 prêmios da Academia. Sean Baker também venceu direção, ainda que direção fosse um prêmio que a gente já tinha o precursor, que era o DGA, o Sindicato dos Diretores. Então o prêmio de direção ele acaba sendo um diferencial, o prêmio de direção ele acaba justamente nos colocando para a perspectiva de que realmente a Academia
abraçou a Nora, gostou muito de a Nora e coloca uma jornada importantíssima para o filme, seja para amar ou odiar a Nora. O fato é que não é um filme que ele só é impulsionado pelo método preferencial da academia. Não dá para falar que a Nora vence por uma possível divisão com outros longas. A Nora foi o preferido da academia, basta ver direção, roteiro, montagem. Gente, montagem é surpreendente. O Oscar de melhor montagem para Nora, eu acho que nem o Sean Baker esperava esse Oscar, na verdade. Melhor atriz coadjuvante vence a Zoe Saldanha por Emília Pérez. Zoe venceu tudo nessa temporada. Né? Até na semana passada tentaram criar o argumento de olha, Isabella Rossellini pode vencer e Conclave pode vencer melhor filme consequentemente. Surgiria do nada essa teoria porque a Zoe sempre foi favoritaça, a Zoe sempre foi a candidata a ser derrotada. Né? A Zoe era essa candidata que conseguiu virar o grande rosto de Emília Pérez. Quando sai a Carla Sofia Gascon, entra a Zoe no circuito de campanha nessa reta final e todas as polêmicas de Emília Pérez não acabam respingando necessariamente na sua trajetória para conquistar esse Oscar de melhor atriz coadjuvante. O mesmo eu posso falar para o Kieran Culkin. Venceu tudo na temporada. Tudo que tinha para ser conquistado na temporada, o Kieran Culkin conquistou por A Verdadeira Dor. Impressionante. Impressionante a trajetória, impressionante a repercussão, a maneira como o Kieran Culkin conseguiu, de fato, né, se tornar um grande concorrente para a categoria de coadjuvante, sendo que, eu repito várias vezes, ele é protagonista de A Verdadeira Dor. Ah, mas o Jesse Eisenberg tem mais tempo de tela. Mais tempo de tela contemplativo, porque o personagem que transforma a verdadeira dor, o que chama o interesse, o que puxa a narrativa, que conduz, é o Kieran Culkin. Então, melhor ator coadjuvante, uma vitória já super esperada também. Melhor atriz vence a Mikey Madison por A Nora. Quem era a favorita? Demi Moore por A Substância. Mais uma vez, a Academia de Cinema, seus 10 mil membros aí no caso, rejeitam uma atuação no terror. Rejeitam essa vitória. E aí, a gente criou tanto a jornada de Demi Moore contra Fernanda Torres, que entra a Mikey Madison com o BAFTA credenciava ela a disputar esse prêmio também. E eu acredito que o contexto dessa vitória está justamente no que eu disse. Quem gostou de A Nora votou em A Nora no máximo de categorias possíveis, sendo que o prêmio que não dava para a Nora buscar era justamente o prêmio de melhor ator coadjuvante que já estava definido, né? Era o prêmio do Kieran Culkin. Não existia, eu acho que, algum cenário para a surpresa do Yura Borisov. O prêmio da Mikey Madison tá nesse contexto. Não consigo acreditar em teorias. E aí a gente fala, a Fernanda e a Demi Moore dividiram votos, venceu a Mikey Madison. Gente, não dá para você especular num universo de 10 mil membros o que é divisão de votos. O que eu penso que a gente pode discutir? Processo de internacionalização da academia. Tá acontecendo? Tá acontecendo. Mas existe uma dificuldade para a academia valorizar uma atuação em língua não inglesa. A Fernanda tá de parabéns, Fernanda. Você foi excelente. A Fernanda vai participar aqui do canal depois de todo esse cenário, né, que ela vai descansar, cenário de campanha, então provavelmente vai tirar um tempo bom para descansar e merece, mas a gente vai conversar muito depois sobre a trajetória de Ainda Estou Aqui e a Fernanda fez um trabalho espetacular. A Fernanda tá de parabéns, fez campanha, não foi uma campanha, eu vou citar aqui, né, tipo Bradley Cooper, ou seja, me notem, eu quero um Oscar. Não foi algo como puxando pelo emocional a lá Diane Warren, gente, eu quero o Oscar, chegou a minha vez, coisas desse tipo, não. Foi uma campanha de visibilidade do filme. E olha a importância de ter um vencedor de filme internacional como Ainda Estou Aqui, que desperta tantas discussões relevantes quanto ao nosso cinema, quanto a transformações que Ainda Estou Aqui nos leva. Então, o Oscar de melhor atriz é para Mikey Madison. Aí as pessoas elas vão criar as suas narrativas, os seus argumentos, do porquê que a Madison merecia, não merecia.
É uma atuação que ela puxa justamente essa energia, né, quanto à noção da protagonista. Existe um caos todo do Sean Baker. Eu confesso para vocês, eu prefiro mais a atuação da Fernanda e prefiro mais a atuação da Demi Moore do que a da Mike Madison, que está muito bem no filme. A Mike Madison fez um papel excelente em Anora. Aí passa de cada um. Se tivesse que fazer um ranking, Fernanda em primeiro, Demi Moore em segundo, Mike Madison em terceiro. E a paixão por Anora, eu acho que acabou fazendo a diferença nessa categoria também. Deixa um recado. Como é difícil ter o reconhecimento latino em categorias de atuação. Melhor atriz, mais uma indicação sem vitória. Melhor ator, indo pela cabeça, puxar pela memória, José Ferrer por Cyrano. Única vitória na categoria de melhor ator. Não estou colocando coadjuvantes aqui para discussão. É difícil, parece, esse reconhecimento nas categorias principais de atuação no cinema latino. E mais uma vez aí tem uma grande campanha e a gente, eu acho que aqui valoriza toda a jornada de Ainda Estou Aqui. A Fernanda fica nessa temporada com o Globo de Ouro de melhor atriz drama. Adrien Brody vence por O Brutalista e aí o Adrien Brody tem uma, como é que eu vou falar assim, é uma redescoberta da carreira. O Adrien Brody estava fazendo muitos papéis fracos, estava fazendo muita coisa ruim. O Adrien Brody tinha um problema gigantesco para escolher papéis, até que aparece o papel de O Brutalista, que mais uma vez transforma aí a sua carreira, e esse papel acho que vai colocar o Adrien Brody com mais visibilidade no circuito novamente. O Adrien Brody estava sendo aproveitado para participação especial, porque era um vencedor de Oscar. Conseguiu um papel para lhe dar o seu segundo Oscar, uma recuperação impressionante, e O Brutalista é um filme que depende do Adrien Brody, né, nas 3 horas e meia de duração, quanto às diferentes jornadas entre década de 1940 até os anos 80. Isso teve um impacto com o votante da academia. Na categoria principal de melhor filme, gente, deu a lógica. E até pelo que vinha sendo construído na cerimônia, você consegue ver quem vai ganhar. E a Nora vence melhor filme, então. Aí eu falo deu a lógica porque a Nora se tornou aquele longa-metragem que foi conquistando sindicatos e que na reta final nós conseguíamos ver um favoritismo. O que a gente não sabia se era um favoritismo frágil. Para melhor filme e direção, poderia não conquistar mais nada. A Nora poderia chegar no Oscar e só ter conquistado filme e direção mesmo, sustentado pelo sindicato dos diretores e sindicato dos produtores. Vence roteiro, vence montagem, vence atriz. Então se tornou um filme que não dá para dizer que o método preferencial puxou a Nora, ele virou esse filme consenso da temporada. Né? Ele virou esse filme que os votantes que gostaram de Anora acabaram justamente valorizando o máximo possível nessa jornada toda de Anora também, coroação de um dos nomes mais importantes do cinema independente dos Estados Unidos, que é Sean Baker. E nós vamos continuar refletindo sobre Oscar. Tem live hoje de noite, vamos falar sobre casos de campanha, snobs, eu aguardo todos vocês chegando aí perto, né? Desse encerramento, desse fechamento simbólico da temporada de cinema 2024-2025 e agora em breve aí já tem Festival de Cannes de novo, tem muito mais cobertura e eu fico feliz que o cinema brasileiro está em alta e nós escrevemos uma página linda, linda, linda da nossa história do cinema brasileiro. Não dá para pagar isso, não dá para pagar. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!